E aí, pessoal, a gente está chegando aqui na reta final desse curso, né, das aulas teóricas, e aí a gente vai ver agora uma parte bem importante, que é a questão do que são métodos, né, e que, na verdade, são, de forma geral, a gente também pode chamar de funções, né, porque métodos é um termo que a gente vai usar bastante em programação orientada a objetos, mas que já é interessante que você entenda como é a estrutura, né, de um método, de uma função, e como a gente pode utilizar eles ao longo do nosso código, né, do nosso algoritmo que a gente está implementando. De novo, os métodos, né, é um assunto que a gente vai ver com mais detalhes e que vai fazer assim, ter mais sentido na parte de programação orientada a objetos, mas é interessante que a gente entenda como declarar e chamar esses métodos em Java, passar parâmetros e retornar valores, entender o conceito do escopo de variáveis, aplicar sobrecarga de métodos, recursividade e utilizar os métodos para reorganizar o nosso código, né, em métodos reutilizáveis. Afinal, essa é a premissa básica do porquê se utilizar métodos, tá? E aí, o que é um método? Método é um bloco de código com nome próprio que realiza uma tarefa específica. Até agora a gente já usou alguns métodos já pré-definidos, né? Métodos que já vêm ali no JDK, né? Dentro das classes Java que a gente tem utilizado. Né? Então, por exemplo, na classe Scanner, embora a gente não tenha ainda entrado nesse o que seria, né, a definição do que é uma classe, né, a gente vai ver isso em orientação a objetos, mas a gente já utilizou algumas dessas classes, como é o caso do Scanner, e que dentro dessa classe contém os métodos que a gente também já utilizou, como o nextInt, o nextDouble, o nextLine, o println também é outro método. Então são métodos que já vêm prontos para a gente e que, a partir de agora, é interessante que a gente implemente os nossos próprios métodos. Né? Então, no caso aqui, de forma geral, né, seja um método já predefinido, que já vem no Java, né, ou então um método que a gente mesmo vai implementar. Né, um método é um bloco de código com nome próprio que realiza uma tarefa específica e que a intenção é chamá-lo várias vezes sem repetir um trecho de código. Né? Então, por exemplo, né, a gente pode tentar calcular uma área de um círculo, né, que é o valor do π, o raio ao quadrado. Então, no caso aqui eu estou multiplicando π, que é 3,14, vezes o raio, que é 5 vezes 5. Né? Então, o raio ao quadrado, 5 vezes 5. Então, isso seria o quê? O cálculo da área de um círculo de raio 5. Se eu quisesse calcular a área de um círculo de raio 3, seria também 3,14 vezes agora 3 vezes 3. E se eu quisesse a área de um círculo de raio 7,5, né, também seria 3,14 vezes 7,7. Então seria interessante, né, já que eventualmente, né, numa regra de negócio de um algoritmo, a gente vai calcular, nesse caso, a área de um círculo, né, e o cálculo é sempre o mesmo, diferindo só o que? O valor do raio. Então é interessante a gente reutilizar, né, criar uma forma de reutilizar o mesmo código para diferentes valores, nesse caso do raio. E aí a gente pode definir então um método chamado calcular a área do círculo apenas diferindo o que? O valor do raio. Então no caso vai ser sempre 3,14 vezes o raio ao quadrado. E aí a gente pode chamar esse método várias vezes e só mudando apenas o valor do raio, que nesse caso aqui vai ser o quê? O que a gente chama de argumento do método, né? O argumento de entrada. Né? Então a gente também já passou vários argumentos dos métodos que a gente utiliza, então já utilizou até agora. Então, por exemplo, o println ele espera receber como argumento, né? Vou pegar um código aqui antigo que a gente fez na aula passada, acho que logo na primeira, né? Pronto, logo na primeira aula a gente usou aqui um método chamado println e ele espera receber uma string, né? Por isso que a gente passa entre aspas duplas. Esse é o argumento de entrada do método println. E toda vez que, não sei se vocês já notaram, né? Toda vez que a gente passa o mouse em cima de um método em Java, né? Aparece aqui na IDE a documentação. É em inglês, mas é interessante também que você já tenha um básico, né? Um conhecimento básico em inglês para você que está entrando aí no mundo da programação. E aí na documentação ele diz o seguinte, que o método println ele recebe, o que está em parênteses, é o que ele espera receber
como argumento de entrada. Você está entrando nesse método uma string, que ele chama aqui de x, né? E nesse caso, né, a documentação diz que essa string, né, essa sequência de caracteres vai ser impressa, né? Ele printa, né? Então ele imprime essa string no terminal, né? Então, e no caso aqui, esse void significa que esse método ele não retorna nada, ele apenas executa aquilo que está definido dentro dele. A gente vai ver com mais detalhes isso aí. Mas já é interessante você se habituar com esses termos, né? O argumento de entrada, né? O tipo de retorno. Afinal, isso é que compõe, né, a estrutura de um método, né? O método ele tem o seu tipo de retorno, né? Ou seja, aquilo que ele pode retornar. Então, a ideia é que, por exemplo, na hora de calcular a área de um círculo, ele me retorne o valor dessa área, né? O valor do 3,14 vezes o raio ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ele vai me retornar o quê? Um double. Eu estou utilizando aí números reais que podem conter casas decimais, né? O nome do método, né, que é aquele nome em que a gente vai sempre utilizar para chamar o método, né, como é o caso aqui, calcular a área do círculo, e os eventuais parâmetros, né, que podem ou não ter. Alguns métodos não têm parâmetros, mas outros podem ter um ou mais de um. Né? E como é o caso aqui do println, onde ele espera receber um parâmetro, né, como a própria documentação diz, um parâmetro, um argumento de entrada, que é uma string que ele chama de x. Né? Agora, outros casos em que a gente usou, acredito, deixa eu ver aqui, a gente em algum momento usou aqui, né, o scanner. Né? Então a gente usou, por exemplo, o método nextLine. O método nextLine, veja que entre parênteses eu não estou passando nenhum parâmetro de entrada, porque esse é um método que não recebe parâmetros. Né? Ele, na verdade, ele só retorna. Então veja que o que ele me retorna, eu estou atribuindo a uma variável do tipo string. Então se você botar o mouse aqui em cima de novo, né, aparece a documentação e diz que o método nextLine, veja que entre parênteses, não tem nenhum parâmetro de entrada, um argumento de entrada, mas aqui do lado esquerdo é o que ele me retorna. Então ele me retorna o quê? Um string. Ou seja, aquilo que o usuário digitar no terminal vai ser retornar. O método nextLine, ele vai ler aquilo que o usuário digita no terminal e me retorna, né, de forma que eu posso aqui usar o operador de atribuição para pegar o que o método nextLine me retorna e atribuir a uma variável string que eu estou chamando aqui de nome completo. De forma semelhante, acontece com o método nextInt. Né? O método nextInt, ele pega o que o usuário digita no terminal, tenta converter para o número inteiro, e aí, se tudo der certo, né? Se ele realmente digitar um número inteiro, não um caractere, né? Porque nesse caso daria um erro, mas se ele digitar um número inteiro mesmo, então esse número inteiro eu posso atribuir a uma variável, né? Nesse caso aqui, do tipo inteiro. Né? Então, geralmente, os métodos que retornam alguma coisa, né? Se eles retornam é porque a gente quer atribuir alguma variável, por exemplo. Né? Já os métodos que, por exemplo, o println, que não retornam nada, eles apenas executam alguma funcionalidade, como é o caso do println, né? Nesse caso ele recebe um parâmetro de entrada e imprime esse valor no terminal. Ele não me retorna nada, né? Eu não vou salvar nada, né, do println numa variável do tipo string, por exemplo, porque ele não me retorna nada, certo? Então, e aí o método tem essa estrutura, né? O seu tipo de retorno, o seu nome, a gente chama isso de assinatura do método. Né? A assinatura do método é justamente o seu tipo de retorno, o nome e os possíveis parâmetros. E, eventualmente, a gente vai ter um modificador de acesso. Né? Um modificador que vai definir se ele é público ou privado. Né? Essa parte de modificador de acesso a gente também vai ver com mais detalhes lá, lá em programação orientada a objetos. Né? Para esse caso específico aqui, em que a gente está, né, sempre trabalhando com os nossos códigos dentro do método main, né, então a gente percebe que o próprio main ele é um método. Tá? Ele é um método que recebe aqui um vetor de strings, né, uma rede de strings, né, porque é uma outra forma, mas que a gente não vai abordar aqui, mas é uma outra forma da gente passar parâmetros para o nosso programa via linha de comando. Né? Não é o foco aqui desse curso, mas se você quiser pesquisar, você também pode pesquisar como passar parâmetros de entrada, né, em um programa Java, usando aí o array de strings, né, o array args. Né? Então, isso aqui é um array de strings, é um método, o nome do método é o método main, né? O tipo de retorno dele é void, porque
porque ele não retorna nada, ele simplesmente vai executar aquilo que está dentro do escopo dele, né? Tudo que está dentro entre as chaves, né? E public e static são dois modificadores, né? E aí, como a gente está criando aqui sempre os nossos códigos dentro do método main, né? E mais lá na frente, em PO, isso não vai ser sempre, isso nem sempre vai acontecer, mas os nossos códigos aqui, eles vão ter sempre esse static, né? A gente vai nos exemplos que a gente vai fazer já já, né? E public para dizer que é um método público, né? De novo, é outra coisa que a gente vai ver com mais detalhes lá em programação orientada a objetos. Mas o que você precisa entender até agora é que realmente os métodos, eles têm o seu nome, o seu tipo de retorno e os possíveis parâmetros, tá? E aí, antes da gente começar a fazer alguns exemplos, né? É interessante que você entenda que o que é o parâmetro, né? O parâmetro, como eu citei, é aquilo que está definido na assinatura do método, né? Ou seja, aquilo que o método espera receber. E o argumento é o valor passado quando o método é chamado. Então, no caso, quando eu chamo aqui o método classifica a nota, aquele valor que eu passo entre parênteses é o argumento. Na prática, é a mesma coisa, né? Mas como a gente, né? A linguagem, ela define a diferença entre o que é parâmetro e argumento, tá? E aí é muito importante você saber que essa variável que você coloca aqui no parâmetro, ela é uma variável local, ou seja, ela só existe dentro do escopo do método, né? Ou seja, dentro das chaves do método, certo? Então, e aí a gente vai ver por que isso é importante agora, certo? Então vamos começar a criar aqui os nossos exemplos. Eu vou criar aqui uma outra, né, como a gente fez dentro de SRC. Vou criar uma classe chamada métodos e vou novamente criar aqui o método main, né? E aí vamos usar o exemplo ali da área de um círculo, né? Então, ao invés de a gente sempre definir, né, o cálculo de uma área, por exemplo, vou usar agora a área de um quadrado, né? Para ficar algo mais simples. Então, a área de um quadrado é lado vezes lado. Então, a área, no caso, o lado 4, né, vezes 4. Né? Vou usar o double aqui. Tá? Como é que eu poderia criar um método para calcular a área de um quadrado? Né? No caso aqui, quadrado 1, aí vou fazer 4 aqui. Quadrado 4, quadrado 3, quadrado 2. E aí, no caso, esse quadrado tem lado 5, esse tem lado 6, esse tem lado 7. Certo? Então, como é que eu poderia generalizar, né, o cálculo dessa área? Né? Então, eu poderia declarar um método. Né? Declarar método, você não pode declarar um método dentro de outro. Então, a gente precisa, fora do método main, né, veja que eu estou fora já do escopo aqui das chaves, né, do método main, eu vou declarar esse meu método. Como eu disse, como a gente está criando métodos que vão ser chamados dentro do método main, então, e o método main ele é estático, então a gente precisa, para esse caso, usar aqui o static, né, o modificador estático. Né? De novo, é uma coisa que a gente vai aprofundar melhor em programação orientada a objetos. Né? A princípio é uma coisa que você precisa aceitar. Tá? E aí, o tipo de retorno vai ser, né, se eu estou salvando ali uma variável double, então eu vou colocar aqui, na hora que eu chamar o método área, né, calcular a área de um quadrado, ele me retorne, né, um double, né, um número real. Né? Então, eu vou botar aqui calcular área. E aí vou passar um parâmetro double, do tipo double também, que eu vou chamar de lado. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu defini um método, né, que ele vai me retornar um número double quando eu chamar ele pelo seu nome, passando como argumento, como parâmetro de entrada, um outro número double, que eu estou chamando aqui de lado. Né? E o que, que vai ter no escopo desse método? Né? Veja que está dando erro de compilação, porque quando eu boto para retornar alguma coisa, né, diferente de void, se fosse void ele não daria esse erro, porque o void é um tipo de retorno vazio. Né? Ele simplesmente vai executar aquilo que está dentro do meu escopo. Né? Ele vai retornar nada. Mas nesse caso aqui eu quero que ele retorne um número double. Então, eu preciso dar esse erro de compilação porque eu preciso colocar, né, ele espera esse return com alguma coisa, né, que no caso aqui é um número double. E aí, no caso, eu vou botar que ele me retorna o lado
vezes lado, né, que é o lado ao quadrado. Certo? Então, eu posso agora, né, definido, né, esse método, eu posso agora chamar ele, né, diversas vezes aqui, mudando apenas o argumento. Né, calcular a área, passando o valor 4. Né? Então veja que aparece aqui, né, o VS Code, né, a IDE, ela mostra aqui, né, esse lado dos pontos. Né, que agora que, acho que na primeira aula eu citei, né, que muita gente costuma no presencial digitar, né, isso aqui que está aparecendo, né, lado dos pontos, mas isso aqui não sou eu que estou digitando, isso aqui é a IDE me explicando, né, me explicitando que esse método ele recebe um parâmetro, e aí se você botar o mouse em cima, veja que ele aparece aqui que o método calcular área recebe um parâmetro de entrada chamado lado do tipo double. Né? E aí por isso que aparece aqui essa palavra lado. Né? Mas isso aqui é apenas a IDE explicitando isso. E aí eu posso, né, fazer a mesma coisa para os demais. Né? Então, 5, 6, 7. Tá? Então veja que todas as vezes que eu chamar o método calcular área, ele vai, né, pegar esse parâmetro que eu estou passando, né, no caso aqui um argumento, né, que é o valor desse parâmetro, e vai me retornar e vai me retornar um double, né, que é o lado vezes lado, e esse valor que está sendo retornado eu estou atribuindo a uma variável que eu estou chamando aqui de área quadrado 1, certo? E, respectivamente, para o quadrado 2, 3 e 4. Beleza? E aí um ponto interessante é que essa variável aqui que eu estou passando, né, que eu estou definindo na assinatura do método lado, ela só é acessível dentro do método. Né? Eu não consigo, por exemplo, usar a variável lado, né, fora do método calcular área. Certo? Então eu não posso, por exemplo, né, chegar aqui e usar lado igual a, sei lá, 8 agora. Certo? Veja que lado, ele está dizendo que ele não pode ser, né, não é uma variável. Certo? Eu preciso, no caso aqui, declarar ou uma variável chamada lado, mas por quê? Porque essa variável aqui é uma variável que ela existe no escopo do método main. Essa outra variável aqui, double lado, ela só existe no escopo, né, ou seja, dentro das chaves do método calcular área. Então, você tem que se ligar, né, que essas variáveis, embora elas tenham o mesmo nome, elas têm escopos diferentes. Então, elas não podem ser acessíveis de um método fora de um método, né, em que elas são declaradas. Né? Então, no caso aqui, essa variável lado está sendo declarada dentro do método main, então ela só existe dentro do método main. A variável lado aqui, ela está sendo declarada dentro do método calcular área, então ela só existe dentro do método calcular área, beleza? Então isso é o escopo das variáveis. E aí, o que seria a sobrecarga de métodos, né? O overload, né? A operação overload. Eu posso ter métodos de mesmo nome, mas com comportamentos diferentes. Então, por exemplo, eu posso declarar um outro método, que aí no caso aqui, esse aqui seria o cálculo da área de um quadrado, né? Mas aqui, por exemplo, eu vou botar assim, base e o outro, altura. E aí, no caso, veja que já não existe, né, a variável lado aqui dentro do calcular área, porque agora eu estou definindo dois parâmetros de entrada, o base e a altura. Então, aqui, no caso, seria o quê? O cálculo da área de um retângulo. Certo? Então, veja que eu tenho dois métodos de mesmo nome, calcular área, mas que tem números de parâmetros diferentes. Né? Ou, de forma geral, parâmetros diferentes. Né? Um recebe apenas um double, o outro recebe dois doubles. Né? E aí, a depender da forma que eu chamar esse método aqui no método main, ele vai chamar um ou outro. Se eu passar apenas um parâmetro, um argumento, ele vai chamar o calcular área de um quadrado. Agora, se eu passar, por exemplo, aqui, vou declarar uma variável chamada base, vou declarar uma variável chamada altura, 12, né? E aí, nesse caso aqui, a área de um retângulo.
Se eu quero a área do retângulo, eu vou ter que chamar, veja que eu tenho duas opções aqui. Eu tenho duas opções de calcular a área. Um passando apenas um parâmetro e tem o outro passando dois parâmetros. Se eu passar os dois parâmetros, ele vai calcular, nesse caso, né, a área do retângulo. Né? Eu não botei para imprimir nada, eu vou, para simplificar aqui, botar só um. Né? E vou, no caso, para a gente ver a saída, né? Área quadrado, então, área quadrado, e fazer a mesma coisa para o retângulo, a área do retângulo, certo? Então, de novo, quando eu chamo o método calcular área passando apenas um parâmetro de entrada, então ele vai chamar o método que é responsável por calcular a área do quadrado. Se eu chamo o método calcular área passando dois parâmetros, ele vai chamar o método que recebe dois parâmetros e calcula a área de um retângulo. Então, se eu executar aqui, 4 vezes 4, espera-se que aqui saia 16, né? E 8 vezes 12 dá 96. Né? Então, pronto, está aqui. Então, veja que o comportamento, né, que a gente espera vai ser diferente de acordo com a forma que a gente chama esse método. E a gente já meio que, se você for bem detalhista, né, você já deve ter percebido que na hora de chamar o println, por exemplo, a gente tem várias opções, né? Passando um boolean, passando um char, passando um int, long, float, double, uma sequência de uma array de caracteres, um string, um objeto que a gente vai ver lá na frente, né? Então, veja que eu tenho várias opções aqui, né, de chamar o método println. Na prática, ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai imprimir aquilo que você está passando no terminal. Mas, o que a gente, mas ainda assim, é um método que está havendo aí o overload, né? Uma sobrecarga de métodos, que é dessa forma que a gente chama. Né? Sobrecarga de métodos é você definir o mesmo método de diferentes formas. Né? Ele vai apresentar diferentes comportamentos. E aí, para finalizar, a gente tem o que a gente chama de recursividade. O que é recursividade? É um método chamar a si mesmo, né? Ou seja, ele chama ele mesmo. E um exemplo clássico é o cálculo do fatorial de um número. Né? Fatorial de um número, né, é uma operação matemática em que a gente tem, por exemplo, né, eu quero o fatorial de 5. Né? Então, esse é a representação, né, dessa operação matemática. E aí, o que seria? Qual o valor do fatorial de 5? Seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Ou seja, seria a multiplicação desse número, né, decrementando ele de 1 unidade até chegar no valor 1. Tá? Então, como é que eu posso definir um método que calcula o fatorial do número? Lembrando que, no caso, o fatorial do número vai ser sempre um número inteiro. Tá? Então, nesse caso, né, de novo, eu vou usar o static por, né, obrigação agora, mas nem sempre a gente vai usar o static na hora de ir lá na frente, né, orientação a objetos. Aqui é porque a gente vai chamar esses métodos dentro do main, que é um método estático. Né? E o que é um método estático a gente vai ver lá em PO. Né? Então aqui você precisa só entender que se você está chamando um método dentro de um método estático, esse método também tem que ser declarado como estático. Tá? É isso que você precisa saber aqui. E aí, por isso que eu estou usando o static, e o fatorial do número ele sempre retorna o número inteiro. Tá? Não existe fatorial do número real. Então, no caso aqui, ele vai retornar um long. Vou botar para retornar um long. Poderia ser um int, mas eu vou usar o long. E aí, vou chamar aqui, né, calcular fatorial, onde eu vou passar um número inteiro. Nesse caso, eu vou usar o int, né, vou chamar aqui esse parâmetro de número. Então, eu vou calcular o fatorial de um número. Né? E aí, como é que eu posso fazer esse cálculo? Né? Eu posso simplesmente dizer assim, retorne o número multiplicado pelo. E aí eu chamo o método calcular fatorial passando número menos 1. Como assim? Na primeira vez que eu chamar o método que for executado no calcular fatorial passando 5, né, o meu número vai ser 5. E aí seria o quê? 5 vezes o fatorial de 4. Né? Ou seja, isso aqui, essa multiplicação, eu posso escrever ela de outra forma. É 5 vezes fatorial de 4. Que é a mesma coisa de 5
vezes 4 vezes fatorial de 3. Que é a mesma coisa de 5 vezes 4 vezes 3 vezes fatorial de 2. E que, por fim, é a mesma coisa de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes fatorial de 1. Né? E o fatorial de 1, assim como o fatorial de 0, por definição, é 1. Tá? Então, veja que o que eu estou fazendo, né, aqui é a recursividade. Eu estou fazendo que, na hora de calcular o fatorial de 5, eu estou fazendo como se fosse 5 vezes o fatorial de 5 menos 1, que é 4. E aí, quando ele chamar o método calcular fatorial com o valor de 4, né, passando aqui como parâmetro, vai ser agora o quê? 4 vezes o fatorial de 4 menos 1, que é 3. E aí, de novo, 3 vezes calcular fatorial de 2, até dizer que número menos 1 vai ser o fatorial de 1. Eu só preciso incluir aqui, né, uma condição dizendo que, né, porque senão ele vai tentar calcular o fatorial, né, depois do zero, né, 0, menos 1, menos 2, menos 3, então eu preciso parar quando o meu n for 1. Né? Então, se o meu número, né, ele chegar, eu posso dizer assim, se o meu número é igual a 1, eu vou dizer para ele retornar 1. Né? Então, o fatorial de 1 é 1. Então, se o meu número, né, quando eu passar aqui, for 1, ele retorna 1. Ele não vai continuar nessa recursividade. Tá? Então, por exemplo, se eu chamar aqui agora, né, declarar uma variável int, tá logo aqui, né? Sysout, fatorial de 5. E aí eu vou chamar o calcular fatorial passando 5, que é o meu número inteiro, né, que eu quero calcular o fatorial. Deixa eu comentar aqui só para a gente focar nessa saída. Pronto, é 120, né? Pronto, 120 é o fatorial de 5. Tá? Ou seja, quando eu chamo calcular fatorial, ele internamente está chamando o calcular fatorial de 5, fatorial de 4, fatorial de 3, fatorial de 2, e quando ele chegar no fatorial de 1, ele simplesmente retorna 1. Ele não vai, ele para essa recursividade. Então, a recursividade é isso, é um método chamando ele mesmo. Né? Claro que você tem que ter um critério de parada, né? Que no caso aqui, né, é esse aqui, né? Que aí ele não vai chamar de novo, né? Ele mesmo. Tá? E aí, sem esse critério base, né, bem definido, gera uma espécie de loop infinito, né, que vai gerar o famoso Stack Overflow error, né, o erro do Stack Overflow. Né. É importante aí você ter um caso base, né, definido, que no caso aqui é quando o fatorial ele chega no número 1, beleza? Então, é isso que a gente tinha para saber sobre métodos. Né? A ideia aqui é realmente ter uma visão geral do que são os métodos, de como estruturar eles, né, de como chamar esses métodos, né, algumas das peculiaridades, como por exemplo, o que seria esse static, né, o que seria o public, né, tudo isso a gente vai ver com mais detalhes, né, na disciplina de orientação a objetos, mas o que você precisa entender é para que servem esses métodos, né, por que eu estou criando métodos, né, como declarar esses métodos, né, para poder executar ele ao longo do nosso programa sem precisar repetir, né, o mesmo bloco de código várias vezes. Beleza? A ideia aqui é reutilizar blocos de código e chamar eles de acordo com a nossa necessidade. Então, tem os exercícios, a gente vai fazer eles, né, nas aulas específicas dessa playlist, mas tentem aí por conta própria e a gente se vê na próxima aula.